A experiência do isolamento, muitas vezes encarada como algo negativo, carrega em si um potencial transformador. Para muitos, o isolamento traz dores profundas, uma sensação de abandono e vazio que parece difícil de preencher. Esses sentimentos podem parecer intermináveis, levando à crença de que estamos irremediavelmente desconectados de tudo e de todos. É comum sentir que ninguém entende essa solidão, como se houvesse um abismo intransponível entre você e o resto do mundo. Esse sentimento pode ser agravado pelas redes sociais, onde todos parecem felizes, realizados e conectados, enquanto você luta com pensamentos de inadequação e tristeza. O contraste pode ser brutal, reforçando uma sensação de exclusão. No entanto, é importante lembrar que esses sentimentos, por mais difíceis que sejam, podem ser o ponto de partida para algo profundamente transformador. Quando o isolamento é visto sob a perspectiva certa, ele deixa de ser apenas um momento de afastamento e solidão para se tornar um catalisador poderoso de crescimento pessoal e despertar espiritual. Ele nos convida a confrontar nossos medos, a reconhecer nossas vulnerabilidades e a nos reconectar com partes de nós que muitas vezes ignoramos em meio ao barulho do cotidiano. Em um mundo que constantemente nos impulsiona a nos conectarmos com os outros, seja por meio das redes sociais ou pela pressão de participar de eventos e grupos, a ideia de se isolar pode parecer antinatural, até mesmo assustadora. Afinal, vivemos em uma era onde a conectividade é exaltada, e a solidão pode ser mal interpretada como fraqueza ou inadequação. Essa narrativa cria uma pressão constante para estar presente, para ser visto e para corresponder às expectativas alheias, muitas vezes levando ao esgotamento emocional. A sensação de precisar atender às demandas do mundo pode nos deixar exaustos e desconectados de nossa própria essência. Mas é crucial entender que o isolamento consciente não é um afastamento do mundo, mas sim uma reconexão consigo mesmo, um ato de buscar clareza em meio ao caos. No entanto, é justamente nesse espaço de quietude que muitas vezes encontramos as respostas mais profundas sobre quem realmente somos. Pense naquele momento em que você finalmente se permite estar sozinho, longe de todas as vozes externas, e percebe uma paz que não sabia que podia existir. É nesse silêncio que você pode começar a discernir entre o que realmente importa e o que é apenas um ruído passageiro. A solidão consciente se torna uma oportunidade de reinventação, um terreno fértil para o autodescobrimento e para o crescimento interior. Isso não significa que seja um processo fácil, enfrentar o próprio interior pode ser desconfortável e desafiador. Contudo, é através dessa coragem de olhar para dentro que encontramos o caminho para a verdadeira paz e autocompreensão. A sociedade, em geral, condiciona-nos a acreditar que a solidão é algo a ser evitado, frequentemente associando-a à tristeza ou à rejeição. Frases como "a não fique sozinho" ou "a tem algo errado se você está isolado" reforçam a ideia de que estar com outras pessoas é sempre preferível. Esse pensamento cria um medo profundo de ficarmos sós, como se a solidão fosse um reflexo de nossa incapacidade de ser amados ou aceitos. Isso nos leva a buscar constantemente distrações externas, desde o consumo excessivo de mídias sociais até a tentativa de preencher o vazio com atividades que muitas vezes não trazem propósito. A sensação de solidão pode se tornar esmagadora, trazendo consigo pensamentos de inadequação e até dúvidas sobre nosso valor. É nesse momento que a tendência de evitar o desconforto se torna mais forte, mas, ironicamente, essa fuga apenas prolonga o sofrimento, nos afastando ainda mais de uma conexão real com nós mesmos. Mas o que acontece quando mudamos essa narrativa? E se, em vez de vermos o isolamento como um problema, o encarássemos como uma oportunidade? Escolher se isolar conscientemente é um ato de coragem que nem sempre é fácil. Para quem está acostumado com o ritmo frenético da sociedade e a constante validação externa, o silêncio pode parecer quase ensurdecedor. É como se, de repente, todas as vozes externas que orientavam nossas decisões desaparecessem, deixando apenas o eco das próprias dúvidas e inseguranças. O silêncio, que deveria ser um refúgio, muitas vezes se transforma em um confronto direto com nossos medos mais profundos, o medo de não sermos bons o suficiente, o medo de estarmos sozinhos para sempre ou de não termos um propósito claro. Quando não há distrações, somos obrigados a encarar pensamentos que tentamos evitar, como as escolhas que fizemos, os caminhos que não seguimos e as partes de nós que preferimos ignorar.
No entanto, é importante perceber que essa fase inicial de desconforto é apenas um convite para mergulhar mais fundo em nós mesmos. Com o tempo, o que antes parecia ensurdecedor se transforma em um diálogo silencioso e acolhedor, onde começamos a nos ouvir de verdade, sem filtros ou julgamentos. É nesse processo que encontramos as respostas que tanto buscávamos fora de nós, percebendo que o silêncio é, na verdade, o espaço onde nossa voz interior finalmente pode ser ouvida. É dar a si mesmo a chance de explorar o seu mundo interior sem as influências incessantes de opiniões externas, mas isso também significa encarar dúvidas e medos que normalmente escondemos. A desconexão temporária da sociedade e das distrações do dia a dia cria um espaço precioso para a autorreflexão, um processo que pode trazer conforto, mas também inquietação inicial. Em um mundo tão repleto de estímulos, desde notificações de redes sociais até notícias constantes, é difícil ouvir a nossa própria voz. Somos bombardeados a todo momento por informações, expectativas e opiniões externas, que competem incessantemente por nossa atenção. As redes sociais, por exemplo, criam um ciclo interminável de comparação e busca por validação, onde a imagem que projetamos muitas vezes se sobrepõe ao que realmente somos. As notícias, por outro lado, mantêm nossa mente ocupada com preocupações globais, deixando pouco espaço para introspecção. É como se estivéssemos em um fluxo constante de ruído que nos afasta de nossa própria essência, impedindo-nos de discernir entre o que realmente importa e o que é apenas passageiro. Nesse cenário, o silêncio se torna um desafio, quase um luxo raro, mas é exatamente nele que conseguimos encontrar espaço para nos ouvir de verdade. Criar momentos intencionais para se desconectar do barulho externo é um ato de coragem e autocompaixão. Quando permitimos que o mundo silencie por um instante, percebemos que, sob a superfície das distrações, há uma voz interior esperando pacientemente para ser ouvida, uma voz que tem as respostas que procuramos, se tivermos a coragem de escutá-la. Contudo, é justamente nesse silêncio que começamos a perceber os desejos reais do nosso coração e as verdades mais profundas da nossa mente. O isolamento, embora desafiador, oferece a oportunidade de transformar esse desconforto em clareza, nos permitindo reconectar com quem realmente somos. Quando desconectamos dos ruídos externos, começamos a perceber nossos padrões de pensamento e comportamento com mais clareza. Questões como, o que eu realmente quero, ou o que me motiva, tornam-se mais fáceis de responder. Por exemplo, ao se distanciar das opiniões constantes das redes sociais ou de cobranças externas, você pode perceber que algumas escolhas que faz no dia a dia são mais influenciadas pelo desejo de agradar do que por seus próprios anseios. Esse espaço também revela padrões profundos, como repetir comportamentos para evitar conflitos ou perpetuar crenças limitantes que você nem sabia que possuía. Talvez você perceba que tem medo de tentar algo novo por conta de experiências passadas, como fracassos ou rejeições que o fizeram acreditar que você não é capaz. Esse medo pode se manifestar em pequenas situações cotidianas, que evitar falar em público, recusar oportunidades de trabalho ou mesmo deixar de iniciar um projeto pessoal que sempre desejou. Você pode se pegar dizendo a si mesmo frases como "e se eu falhar? E se eu não for bom o suficiente?" Essas inseguranças, quando não questionadas, criam barreiras invisíveis que limitam seu potencial. Da mesma forma, buscar aprovação em relações pessoais sem se dar conta pode significar moldar suas ações e palavras para agradar os outros, muitas vezes à custa do seu bem-estar. Isso pode aparecer quando você aceita compromissos que não deseja, evita conflitos para manter a paz ou se esforça em excesso para ser aceito. Aos poucos, essa busca por validação pode afastá-lo da sua própria verdade, fazendo com que você perca a conexão com quem realmente é. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para superá-los, permitindo que você escolha a autenticidade em vez do medo e da aprovação alheia. Ao desconectar, você abre caminho para ouvir seus verdadeiros desejos, sem o ruído de expectativas externas, permitindo que a sua própria voz interior ganhe força e direção. Esse espaço também permite identificar crenças limitantes que frequentemente passam despercebidas na rotina acelerada. Por exemplo, você pode perceber que carrega um medo de fracasso herdado de experiências passadas, como aquele sentimento de sempre precisar ser perfeito para evitar críticas ou reprovações.
Talvez você perceba que busca aprovação de maneira inconsciente, dizendo sim a pedidos ou responsabilidades que não deseja apenas para agradar os outros. Outro exemplo comum é o medo de rejeição em relações pessoais, que pode levar você a evitar conflitos ou a se anular para manter a paz. Essas crenças, embora sutilmente enraizadas, afetam profundamente suas escolhas e reações diárias. Ao trazer essas percepções à superfície, é possível questioná-las, desafiá-las, com o tempo, substituí-las por crenças mais positivas e fortalecedoras, como a ideia de que você merece ser aceito e amado exatamente como é. Ao trazer essas percepções à superfície, é possível começar a desconstruí-las e substituí-las por crenças mais positivas e fortalecedoras. A jornada da descoberta pessoal também passa pelo enfrentamento do que chamamos de assombra, os aspectos de nós mesmos que evitamos ou reprimimos. Em momentos de isolamento, somos confrontados com essas partes ocultas, mas essenciais, do nosso ser. A sombra pode incluir sentimentos como inveja, raiva, insegurança ou arrependimento, que normalmente tentamos ignorar. Aceitar e integrar nossa sombra é um passo fundamental para o crescimento pessoal. Por exemplo, ao reconhecer sentimentos de inveja, podemos perceber que eles surgem de comparações injustas que fazemos entre nós e os outros, permitindo-nos trabalhar na valorização de nossas próprias conquistas. Da mesma forma, ao encarar a raiva, podemos identificar feridas antigas que precisam de cura e, assim, transformar esse sentimento em assertividade ou coragem. Esse processo é desafiador, porque exige vulnerabilidade e honestidade consigo mesmo, mas também incrivelmente libertador, pois nos permite integrar essas partes sombrias em uma versão mais completa e autêntica de quem somos. Outro aspecto importante que surge do isolamento é a vulnerabilidade. Ao nos permitirmos ser abertos e honestos com nós mesmos, deixamos de lado a necessidade de mascarar nossas fraquezas ou de nos proteger de julgamentos. Imagine, por exemplo, aquela vez em que você sentiu que precisava esconder sua tristeza ou ansiedade porque temia ser visto como fraco. No isolamento, não há plateia para julgar. Você pode reconhecer, sem filtros, as partes de si que precisam de carinho e atenção. Esse ato de vulnerabilidade nos ensina a ser mais compassivos com nossas próprias lutas, como quando aceitamos que cometer erros faz parte do crescimento ou que nem sempre precisamos ter todas as respostas. Desenvolver essa empatia interna se reflete em como tratamos os outros. Já ao entender nossas próprias limitações, nos tornamos mais capazes de acolher e apoiar as limitações alheias. Quando somos gentis conosco, é mais fácil ser gentis com o mundo ao nosso redor. Por exemplo, alguém que aprendeu a aceitar suas imperfeições tende a ser mais compreensivo com um amigo que errou ou com um colega que enfrenta dificuldades. Ao atravessar essa jornada de autoconhecimento, muitas vezes redescobrimos nossos valores e prioridades. O isolamento nos dá a chance de questionar o que realmente importa para mim. Talvez você perceba que algumas metas que vinha perseguindo não estão alinhadas com seus valores mais profundos. Essa clareza nos ajuda a fazer escolhas mais autênticas e significativas, que refletem quem realmente somos. A partir desse processo, também é comum que comecemos a reconhecer talentos e dons que estavam adormecidos. Pode ser uma habilidade artística, uma paixão por ensinar ou uma aptidão para ajudar os outros. Esses dons, quando cultivados, não apenas trazem sentido à nossa vida, mas também nos conectam a um senso maior de propósito. Encontrar esse propósito nos fortalece, permitindo-nos construir uma base interna sólida para enfrentar os desafios da vida com mais resiliência. Por fim, o isolamento nos ajuda a construir uma relação mais profunda e verdadeira conosco mesmos. Ao reservar tempo para nos ouvir, aprendemos a distinguir entre o que realmente somos e o que o mundo espera que sejamos. Esse processo nos permite desenvolver um senso de identidade mais forte e autêntico, libertando-nos da necessidade constante de agradar ou buscar validação externa. Por exemplo, você pode perceber que um hobby que amava foi abandonado por medo de não ser bom o suficiente, e agora tem a chance de retomá-lo sem pressão. Não significa que nos desconectamos do mundo, mas que passamos a nos conectar a ele de uma forma mais genuína, com a coragem de sermos quem realmente somos e de buscar relações que respeitem nossa essência. O isolamento não precisa ser temido.
Quando abraçado de maneira consciente, ele se torna um espaço seguro para o autoconhecimento e a evolução espiritual. Ele nos oferece uma oportunidade de olhar para dentro e redescobrir partes de nós que muitas vezes ficam sufocadas pela correria do cotidiano. Portanto, da próxima vez que sentir a necessidade de se afastar, enxergue esse momento como uma chance de crescimento, uma pausa necessária para renovar suas forças e alinhar-se com seus valores mais profundos. Dentro do silêncio e da solitude, há um universo inteiro esperando para ser explorado, repleto de possibilidades para transformar desafios internos em forças renovadas. É no encontro consigo mesmo que o verdadeiro despertar acontece.